No meio do período Cambriano, cerca de 500 milhões de anos atrás, a superfície do nosso planeta era completamente diferente. Havia terra, mas não havia plantas ou animais vivendo nela, em lugar algum. Em vez disso, a terra era seca, rochosa e estéril, sem arbustos, árvores ou gramídeas. No entanto, agarrada às rochas e aos solos antigos, existiam formas primitivas de vida, uma fina camada de micróbios. Esses micróbios provavelmente eram a única forma de vida terrestre existente, e estavam nessas condições já há alguns bilhões de anos. Os cientistas acreditam que essas camadas microbianas antigas provavelmente eram compostas de cianobactérias e talvez alguns dos primeiros fungos. Portanto, o fato é que, por uma boa parte da história da Terra, as cianobactérias tiveram um monopólio sobre o ambiente terrestre. Mas a vida na Terra estava prestes a ficar um pouco mais movimentada. Uma reviravolta estava prestes a acontecer. Um novo protagonista foi inserido na história da evolução do nosso planeta. E esse recém-chegado acabaria mudando o mundo de forma radical. Sua chegada tornaria o mundo mais frio e drenaria grande parte do oxigênio dos oceanos do mundo. Eventualmente, isso ajudaria a causar um evento de extinção em massa que matou 27% de todas as famílias, 57% de todos os gêneros e 85% de todas as espécies da Terra. Essa catástrofe ambiental é conhecida hoje como Evento de Extinção do Ordoviciano-Siluriano e foi o primeiro do que frequentemente chamamos de os 5 grandes eventos de extinção na história de nosso planeta, o que poderia ter causado uma calamidade global tão massiva. Bem, os cientistas acreditam que tudo isso pode ter sido desencadeado pelas primeiras plantas terrestres do mundo. Não sabemos exatamente qual foi a primeira planta terrestre na Terra, mas temos uma boa ideia de como ela se parecia e como vivia. Diferente dos animais, as plantas tendem a deixar um péssimo registro fóssil. Você pode encontrar uma folha ou um caule, mas raramente uma planta inteira. Portanto, o registro fóssil mais antigo de plantas terrestres não são partes de seus corpos, mas sim de seus esporos, as estruturas que as plantas antigas usavam para se reproduzir. O pólen não existia quando as plantas fizeram sua primeira incursão em terra firme. Mas havia esporos semelhantes aos que você veria hoje em um musgo ou uma samambaia. Na década de 1990, os cientistas encontraram muitos esporos de plantas em rochas na Arábia Saudita e da República Tcheca. Esses esporos foram datados de 462 milhões de anos atrás, durante o evento de resfriamento que ocorreu no período Ordoviciano. E eles conseguiram identificar que esses esporos eram de plantas terrestres e não de plantas aquáticas, porque os esporos tinham uma cobertura espessa que todos os esporos de plantas terrestres têm hoje. Essa cobertura protege os esporos enquanto eles lidam com fatores de estresse ambiental, como o vento, por exemplo. E as plantas aquáticas não têm isso, porque não precisam em seu ambiente que tende a ser muito menos rigoroso. E essa cobertura também é o que permite que os esporos se fossilizem, junto com o fato de que eles são produzidos em grande quantidade em uma variedade de habitats. Em 2010, esporos ainda mais antigos foram encontrados na Argentina e datados de 470 milhões de anos atrás. Mas os paleontólogos acreditam que a chegada das plantas à terra firme aconteceu ainda mais cedo, com base em datas produzidas pelo método conhecido como relógio molecular. Ao examinar o número médio de mudanças no DNA ao longo do tempo, os cientistas podem calcular quando um tipo de organismo evoluiu na Terra. E esse método coloca as plantas na terra firme há pelo menos 515 milhões de anos, bem no meio do período Cambriano. E parece que as plantas terrestres começaram a se diversificar quase assim que deixaram os oceanos.
Os esporos fósseis na Argentina não eram apenas de um tipo de planta, mas de pelo menos 5 tipos diferentes. Uma pequena comunidade de plantas do período Ordoviciano. É difícil saber quais eram essas plantas com base nos esporos, mas os cientistas podem dizer que eram não vasculares, o que significa que não tinham um sistema de raízes e tubos que muitas plantas modernas usam para transportar água e nutrientes. Os paleobotânicos ainda estão debatendo qual foi exatamente o primeiro tipo de planta terrestre, mas concordam que ela era pequena e parecida com o musgo. Provavelmente algum tipo de alga verde ou hepática. E essas eram plantas pioneiras que saíram da água e se aventuraram em habitats terrestres úmidos que estavam em risco de secar. Os cientistas acreditam que essas plantas primitivas provavelmente se agarravam às rochas próximas à água. Lá, elas liberavam seus esporos, aproveitando a maré para espalhar esses esporos, como seus ancestrais haviam feito por gerações, e gradualmente fazendo a transição da vida aquática para a vida terrestre. Com o tempo, por meio da seleção natural, adquiriram adaptações para a vida na Terra, como os esporos de parede dura e coberturas cerosas, chamadas de cutículas, que protegiam essas plantas contra efeitos adversos e permitiam que se tornassem totalmente terrestres. E parece que sua tendência de se agarrar às rochas é o que teria sido desastroso para a vida nos oceanos. Hoje, o nome científico para material vivo que se agarra às rochas é cobertura criptogâmica. E essa cobertura não fica apenas fixada, ela interage com as rochas, desgastando-as ao longo do tempo e liberando minerais como fósforo, potássio e ferro. Os cientistas usaram coberturas criptogâmicas modernas para ver como as primeiras plantas podem ter desgastado as rochas há 500 milhões de anos. Ao cultivar musgos em rochas e medir os minerais liberados, eles descobriram que as rochas cobertas de musgo liberavam 60 vezes mais fósforo do que as rochas sem musgo. Uma vez liberado das rochas, o fósforo é levado pela chuva, percorre paisagens e eventualmente flui para os oceanos. E os geólogos encontraram evidências desse fenômeno no passado distante. Em formações rochosas no Novo México e no Texas, encontraram fósforo em depósitos datados do final do período Ordoviciano, quando o sudoeste americano estava debaixo d'água e quando as plantas estavam começando a se estabelecer em terra. E esses depósitos antigos significaram a ruína para a vida animal nos oceanos. Isso ocorre porque o fósforo é um dos nutrientes de que as plantas precisam para crescer, mas geralmente é escasso. As plantas só podem obtê-lo através do desgaste das rochas. Portanto, uma grande entrada de fósforo nos oceanos teria causado uma explosão de plantas marinhas na forma de grandes florações de algas. Após o florescimento das algas, elas eventualmente morreram e foram decompostas por bactérias. E esse processo consumiu muito oxigênio da água. Como resultado, os oceanos se tornaram pobres em oxigênio e boa parte dos animais marinhos não conseguiram sobreviver nesse ambiente. Mas essa não foi a única mudança causada pelo escoamento de fósforo. Um oceano pobre em oxigênio também pode resfriar o clima. Isso ocorre porque o carbono precisa se ligar ao oxigênio para sair do oceano e entrar na atmosfera na forma de dióxido de carbono. Mas quando a água do oceano está pobre em oxigênio, o carbono simplesmente fica enterrado nos sedimentos e permanece lá. No registro geológico, o carbono orgânico enterrado sem oxigênio aparece como folhelos pretos. E há depósitos extensos de folhelos pretos em lugares como China e norte da África, datando do período Ordoviciano tardio. Portanto, um clima mais frio e um oceano pobre em oxigênio podem certamente ter sido responsáveis pela extinção maciça da vida marinha.
Agora, para ser justo com as plantas, os especialistas sabem que outras coisas estavam acontecendo em nosso planeta naquele período e que provavelmente contribuíram para o evento de extinção. Era também um período de grande atividade tectônica. Novas montanhas estavam se formando, como os Apalaches, e ocorreram grandes erupções vulcânicas à medida que as placas tectônicas do supercontinente Gondwana se moviam e se dobravam uma contra a outra. Alguns pesquisadores até suspeitam que os gases e cinzas expelidos por esses vulcões causaram invernos vulcânicos e também contribuíram para o resfriamento da Terra. Além disso, a chuva ácida provavelmente causou a erosão das rochas das novas montanhas, o que removeu ainda mais carbono da atmosfera e provocou ainda mais resfriamento global. Mas o que se destaca no registro geológico é o quão súbito foi esse período de resfriamento. O planeta começou a esfriar cerca de 488 milhões de anos atrás, e a temperatura continuou a cair nos 44 milhões de anos seguintes, o que é bastante rápido em termos geológicos. Portanto, algo mais deve ter contribuído para esse resfriamento em um período tão curto. E com base nas evidências e no trabalho experimental moderno, parece que o gatilho pode ter sido a chegada das plantas terrestres. Como resultado, o nível do mar despencou centenas de metros. As criaturas que viviam em águas rasas teriam visto seus habitats esfriarem e encolherem dramaticamente, causando um grande golpe. Qualquer vida que restou ainda precisou sobreviver em águas quimicamente hostis, com baixos níveis de oxigênio. Mas não há necessidade de culpar as plantas por todas as consequências que vieram com a sua grande transição do ambiente aquático para o terrestre. Em meio a esse turbilhão de eventos ecológicos e geológicos, as plantas terrestres tiveram um papel fundamental. Elas foram as pioneiras que desencadearam uma série de mudanças, algumas delas catastróficas para a vida marinha, mas também abriram o caminho para toda a vida terrestre que veio depois. Essas plantas iniciais, pequenas e semelhantes a musgos, criaram as condições para que as formas de vida terrestres mais sofisticadas pudessem prosperar. Elas construíram um solo rico através da morte e decomposição, e gradualmente inundaram a atmosfera com oxigênio. Com o tempo, as plantas evoluíram e tomaram conta da Terra. Suas raízes se tornaram mais longas e profundas para alcançar ainda mais nutrientes. Desenvolveram os sistemas vasculares para transportar água e minerais, permitindo o surgimento de plantas muito maiores. Mais tarde, mudanças significativas, como a evolução das plantas com flores e sementes, transformaram a paisagem da Terra. Elas se tornaram os ancestrais das plantas que conhecemos hoje, muitas das quais desempenham um papel fundamental em nossas vidas, fornecendo alimento e oxigênio. Portanto, embora as primeiras plantas terrestres tenham desencadeado uma extinção em massa nos oceanos, também abriram caminho para um mundo diversificado e exuberante que conhecemos hoje. Se não fossem por essas plantas pioneiras, que se estabeleceram em terra firme há meio bilhão de anos, nosso planeta ainda poderia ser um lugar estéril, rochoso e habitado apenas por camadas de micróbios. Então, talvez possamos dar a elas um pouco de crédito por iniciar o primeiro evento de extinção em massa do nosso planeta, mas ao mesmo tempo terem nos dado o presente da vida em terra firme. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima!